Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu converso com a Silvia, para a gente conversar um pouquinho a respeito das araras, do comportamento desses psittaciformes. E aí, tranquilo? Tudo bom? Obrigada por me receber. Muito feliz de estar aqui. Deixar se apresentar. Bom, meu nome é Silvia, eu sou arquiteta e gastrônoma e caí de paraquedas nesse mundo dos psittaciformes, de comportamento animal e tal, desde 2016, né, que eu tenho aves e tenho trabalhado para mudar um pouco o paradigma, né, sobre as verdades de como criar esse animal como um animal de estimação. E como é que foi para esse começo? Então, na verdade, eu nunca pensei em ter aves, né? Como eu falei, caí de paraquedas. Então, apareceu uma arara na minha casa, comprada, tudo certinha, mas sem o meu planejamento, sem a minha vontade, nem nada. E aí, quando a água bate na bunda, né, a gente tem que aprender a nadar. E aí eu fui descobrindo como que é esse animal, o que que ele precisa, né? Para atender as necessidades. E aí foi abrindo um mundo vasto, assim. E foi surpreendente ver como que a gente está muito atrasado ainda, né, no manejo de psittaciforme. Impressionante. Eu, que era uma pessoa completamente leiga, cheguei a conclusões que para mim me parecem tão óbvias e que a maioria das pessoas era totalmente cega para enxergar, né? Então, acho que está aí, né, o pulo do gato. Não está na chegada da arara, nem na mas nessa percepção, sabe? Principalmente pelo fato de eu não ter nenhum deslumbre com o animal. Nossa, que animal maravilhoso, gostaria muito de ter, sabe? Então, esse Uhum. nunca foi o meu foco. Meu foco sempre com animais foi de conseguir uma convivência harmônica, conseguir dar para esse animal uma vida boa, né? E aí foi que tudo começou. E foi muito trabalhoso, porque eu imagino que partiu do nada, né? Assim, iniciar tudo do Do zero. nada. Não, olha, daria para falar uma hora do trabalho que foi. Porque quem me acompanha há mais tempo, me conhece desde 2016, que foi quando a minha primeira arara chegou, é, vai ver ao longo desses anos as transformações na minha vida, né? Então, primeiro você transforma a tua casa, a arquitetura da sua casa, porque é um animal que ocupa muito espaço, né? É um animal que tem demandas específicas, um animal que faz cocô a cada 15 minutos, sujando a casa toda, então você tem que se organizar. Um animal que não é como os cães que andam no chão, né? Esses animais empoleram, voam. Então, toda a espacialidade da casa precisa ser transformada para atender esse animal vivendo ali com você. E aí depois você quer carregar um animal e ele não cabe dentro do seu carro porque o animal é enorme, aí você tem que mudar de carro, aí depois a gente começa a entender que esse animal precisa gastar energia, que gastar energia para ele é como um cachorro, né? Não dá para manter um cachorro dentro de casa. Esse cachorro precisa caminhar longas distâncias, faz parte da natureza dele. E essas aves, elas precisam voar, né? Aí veio o voo livre, mais ou menos um ano depois, e aí o entendimento de um ambiente adequado para esse animal voar, e a demanda real, né, que não é meia horinha por dia. E aí agora vim parar aqui nesse paraíso, que é esse sítio que eu estou morando faz um ano, e acho que agora para as aves a situação está bastante favorável. E essa própria vivência sua como arquiteta te ajudou também a tentar estabelecer como seria o melhor ambiente para eles? Olha, vou ser sincera com você. A arquitetura, a faculdade de arquitetura, eu fiz arquitetura na USP, né? A faculdade de arquitetura da USP é uma faculdade que forma pessoas. É uma faculdade que forma seres humanos na sua humanidade. Então, eu não acho que, do ponto de vista da espacialidade, lógico que ajuda, né? Algumas coisinhas, do ponto de vista da espacialidade, do ponto de vista da geografia do lugar, do entendimento do espaço. Mas eu acho que a faculdade de arquitetura, para mim, né, a minha faculdade, na minha experiência, foi muito mais que me formar como uma pessoa, formar meus valores, né, meu entendimento enquanto, principalmente em relação à empatia, né? Porque a arquitetura, mas principalmente o urbanismo, é um estudo sobre as relações entre os seres, né? E aí, entre os seres humanos, no caso. Mas a gente pode fazer uma analogia e ampliar esses pensamentos e esses valores para
uma relação entre os seres, mesmo que de outras espécies, né? Então, para Uhum. mim, a faculdade de arquitetura caiu mais pesado nesse aspecto, sabe? Uhum. E como é que você chegou no voo livre? Bom, primeiro eu nem sabia que existia voo livre, né? Mas eu vi aquela arara. Quando a gente comprou uma gaiola, que você vai assim, naquelas lojas de pets, né? De animais de estimação, e você entra lá e tá escrito lá, viveiro de arara, né? Aí a gente comprou essa gaiola ridícula que mede um E metro é e vinte pequena, mais ou né? menos, é minúsculo, é. E aí a gente falou, não, essa gaiola vai dar, né? Arara filhote ainda. A arara começou a esticar a asa dentro da gaiola. Eu falei, gente, essa gaiola não tá boa. Porque o animal não consegue se esticar e virar, sabe? Não tá cabendo. Aí a gente transformou um quarto, né? Depois a gente transformou um viveiro. E aí o bicho começou a voar. Quando ele começou a voar, dava para ver assim que é como você ter um labrador correndo numa sala de visita. Não tem condição. O bicho sai derrubando tudo, né? Porque as asas saem batendo. E aí rapidamente eu percebi, falei, gente, esse espaço aqui é incompatível com esse animal, né? É como colocar as pessoas numa cadeira da classe executiva do avião. É um lugar absolutamente desconfortável, né? Incompatível com a nossa necessidade motora e tudo. Só que no avião a gente vai ficar poucas horas, né? Aí tudo bem, o animal fica poucas horas dentro daquela gaiola, mas a maior parte da vida desse animal tem que ser num espaço adequado, né? E aí veio a necessidade, eu percebi claramente, esse bicho tem que voar. E ele voa bastante. E aí com as pesquisas, claro, né? Veja bem, uma arara voa, uma velocidade de cruzeiro é 40 quilômetros por hora. É É, velocidade é bem boa. próximo do cachorro correndo, sabe? Os cachorros, para eles correrem às 40 quilômetros por hora, eles têm que estar correndo muito. Então, assim, quando você pensa no espaço que você precisa para uma ave dessa chegar nessa velocidade, em poucos segundos ela cruza o bairro, né? Aí eu comecei a pesquisar, aí encontrei o Chris Beadle, que foi o meu professor, fiz o curso de voo livre com eles, foi em 2017, né? Foi logo no ano seguinte que a Mayara chegou. E aí comecei a treinar, e aí foi ficando cada vez mais evidente, né, a necessidade desse animal de voar. E até hoje estou aprendendo com o voo livre, viu? Confesso que com muitas espécies, muitos alunos, muitos ambientes diferentes, muitas escolhas diferentes de perfil de voo, porque o voo livre tem vários estilos, né, de você praticar. É um esporte. É, Então, e assim como tem mountain só bike, ski, são vários estilos de esporte, né? para o pessoal entender, o voo livre, na verdade, é você treinar essas aves para que elas possam voar de forma Em ambiente controlada, mas externo, livre. em ambiente externo, exatamente. Mas assim, não, na verdade não tem muito controle. Não é muito controlado dessa forma, Esse não. ambiente controlado. Não, o ambiente controlado é o ambiente indoors, né? Como essa Aham. varanda que tem aqui Ah, atrás de tá. mim, tá vendo como ela é telada? Aham. Então a gente chama de ambiente controlado, ambiente indoors e voo indoors. As atividades que a gente faz com as aves, que com aves menores e com ambientes gigantes, é possível a gente desenvolver várias habilidades de voo desse animal e até fazer exercício físico num ambiente fechado, né? Isso a gente chama de ambiente controlado. No voo livre, o ambiente é externo, não tem nada que limite o voo do animal, né? Só Então não o tem treinamento cordinha, mesmo. como é que é? Só o treinamento mesmo, que vai limitar. O que mais vai limitar se esse animal vai ir longe, né? Que é o medo de todo mundo é que o animal saia voando e não volte e tal. O que mais controla isso é a tua relação com esse animal. Ou a relação que esse animal tem com o ambiente, com o lugar, né? Dependendo do estilo de voo livre que você vai praticar aí. No meu caso, eu pratico freestyle e filopatria, pratico os dois. Então, a filopatria é um estilo de voo livre em que o animal ele tem uma conexão muito forte com os outros animais da mesma espécie, geralmente da mesma espécie, pode ser um bando multiespécie, mas geralmente filopatria funciona com animais da mesma espécie e um bando numeroso. E esse animal ele tem uma relação forte com o ambiente, então ele não sai daquele ambiente. Ele, claro, tem uma área, né, de abrangência ali que ele voa, mas ele tende a comer no mesmo lugar, tende a dormir no mesmo lugar, então ele volta para esse lugar para se acolher. E ele tem essa relação com o bando que está todo mundo ali junto naquele lugar.
né? E o freestyle é um estilo de voo livre em que você leva o animal para voar em diversos ambientes diferentes. Então, inclusive ambientes que o animal talvez nem nunca tenha ido voar, né? E esse estilo é um estilo que o que faz o animal não ir longe é a relação com o tutor, a relação com a pessoa, com o dono da ave, né? E tá, sim, tem também relação com as outras aves do bando se você estiver levando, mas não é tão impactante quanto a relação com o dono, E essa né? relação tem um período para ela ser estabelecida. Não, cada vez a gente tem descoberto mais. É que fica mais difícil com o passar do tempo, a gente estabelecer uma relação sólida, né? Uma relação profunda, uma relação intensa, se você não inicia um relacionamento quando essa ave é filhote. É mais difícil, mas não é impossível. E tem também a personalidade da ave, né? Tem aves que são muito sociáveis por causa da personalidade, uma questão individual do animal, e também por causa da vivência que esse animal teve na infância. Ela tem uma tendência maior a se socializar bem com pessoas novas, mesmo mais velha na vida, né? Então, esses animais são animais mais fáceis de treinar. E tem aqueles animais que são animais mais antissociais, mais arredios, mais desconfiados. Muitas vezes isso tem a ver com a característica do animal, mas também tem a ver com o passado desse animal, com vivências no passado que foi ali esculpindo o cérebro desse animal no que ele pensa a respeito da vida, da relação, das pessoas. E aí ele tem essas verdades ali. Ele vai contestar essas verdades mais no futuro, mas sempre tem uma sequelazinha sobre o entendimento desse animal, sabe? E aí são animais mais desafiadores de se treinar, né? É assim, eu sou veterinário, mas minha área é cão e gato, há 20 e tantos anos. Então, realmente, assim, o que eu sei de aves é muito pouco, até pela própria vivência com aves. Né? O máximo que a gente tem, assim, teve uma vez, apareceu um papagaio lá em casa, meus cachorros quase mataram, ele caiu no quintal. E aí Aham. eu deixei ele lá até o dia que ele resolveu ir embora. Olha só. Então, com cães, essa questão do comportamento é similar, né? Porque você sabe que com cães até 4 meses de idade é uma janela de socialização muito importante, né? Uma janela também de dessensibilização a estímulos. Então, se esse cachorro não foi devidamente exposto, né, a esses estímulos quando criança, ele tem uma tendência forte a ser um cachorro medroso, e aí pode desencadear comportamentos como reatividade, agressividade, né, fuga, e são comportamentos que dá para você moldar depois da vida adulta do cachorro, mas é diferente de quando você faz desde criança, né? Uhum. Então, com E, as aves é parecido. e, e é muito complicado você iniciar esse treinamento. Então, não é complicado, mas exige da pessoa coisas que a gente não está acostumado a ser exigido. E aí fica complicado. Porque geralmente a gente trabalha, né? De segunda a sexta, a gente trabalha. Esses animais, por exemplo, são animais diurnos. Esse é um dos grandes desafios, né? De todos os meus alunos, consultores. Oi, Cuide, meu filho, vem participar do podcast. Acabou de vir voando ali do IP. Esses animais, eles são animais diurnos. Então, eles, das 6 horas da tarde, é o horário de colocar eles para dormir. E das 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, é o horário de acordar esse animal. Então, assim, das 6 da tarde às 6 da manhã, é um momento que esse animal não deve ter interação, ele deve ficar num quarto fechado, silencioso, escuro, para dormir. Mas esse é o horário que está todo mundo fora de casa, né? É, Porque as pessoas trabalham. Então, e esse animal é um animal super social, né? Por isso que esse treinamento de voo livre, ele não precisa ser baseado em manejo alimentar, como acontece com o falconiforme, por exemplo, né? Então, a relação é com o dono. E como eles são super sociais, ele não é um animal para você só interagir com ele no final de semana. É muito pouco para esse animal isso. É uma necessidade dele que ele não vai estar tendo suprido ali na real do que ele precisa, né? uhum. Então, as pessoas precisam organizar a rotina delas para que elas consigam dar para esse animal um tempo de qualidade de convivência. E esse tempo são várias horas no dia, né? Isso que a gente não está contando com organização do espaço do animal, limpeza do espaço do animal, preparação
da alimentação, confecção de brinquedo, fazer forrageamento, que são atividades que a gente faz, não necessariamente o animal está ali participando da atividade, né? E aí tem as atividades de relacionamento mesmo com o tutor. É essa que conta para o animal. E essas atividades eu sempre recomendo que seja algumas horas no dia, assim, porque o mínimo do mínimo é 3 sessões de 15 minutos. Mas fica pobre, E, fica e, pobre. e, e é Fica necessário difícil manter de uma conseguir, rotina, né? entendeu? De Então, eles têm treinamento, de uma rotina de sociabilização. sono, né? Então, eles têm uma rotina de sono que precisa ser bem respeitada, mas quando você cria uma rotina muito certinha na vida desse animal, se você quebra a rotina, eles têm muita dificuldade de adaptação. Então, tem alguns comportamentalistas que dizem que é muito importante criar a rotina do seu animal, e porque daí vai trazer mais calma para o animal sabe que ele vai estar sozinho, ocioso num certo tempo do dia, e depois ele vai ter a sua atenção e tal. Mas é para aqueles casos de um manejo que eu sempre vou achar que é insuficiente, sabe? Porque as pessoas elas não têm uma vida estável, principalmente quando você pensa na longevidade desse animal, né? Então, os que vivem menos vivem 30 anos, que são as calopsitas, as jandainhas, as tiribinhas. Imagina que em 30 anos você vai ter a mesma rotina na sua vida. Jamais, né? Um dia você vai fazer uma cirurgia, vai ficar uma semana hospitalizado, um dia você vai fazer uma viagem, um dia vai fazer um intercâmbio de trabalho, de repente vai ficar 6 meses ou um ano fora de casa, um dia. Né? Essas coisas acontecem na nossa vida e não precisa nem esperar 30 anos. Coisa de 3, 4 anos, a gente já tem mudanças assim na nossa rotina. E esses animais sofrem muito com essas mudanças. Então, eu não sou tão favorável a criar uma rotina tão rígida, sabe? Eu já sou mais a favor de você criar altos e baixos e quebras de rotina, óbvio, sempre respeitando a necessidade desse animal, né? Mas para ele não ficar tão viciado nessa coisa da rotina. E eu acredito que quando eles saem para esses voos, deve ser extremamente prazeroso para eles. Olha, eu preciso confessar outra coisa aqui que eu acho que isso eu nunca falei publicamente. Depende do animal e depende da situação. Depende muito do animal e da situação. Porque, por exemplo, na nossa vida, vamos fazer uma comparação com o ser humano, né? Na nossa vida, quando a gente está sobrecarregado de coisas na vida, é muito prazeroso que a gente consiga ter um tempo para descansar, para não fazer nada, para não pensar em nada, né? Mas ao mesmo tempo, se você fica ali muito tempo ocioso, sem pensar em nada, sem nada, você quer inventar alguma coisa para fazer. Porque a Uhum. gente, nós somos animais inteligentes, né? O ser humano. E os psicociformes também. Então, eles até demandam coisas novas acontecendo, desafios novos na vida, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você inventa uma coisa nova para fazer, existe um certo grau de estresse ali envolvido. Você vai conseguir mesmo ou não? Existe um esforço, às vezes, um pouco exagerado, que é o que faz você crescer, que é o que faz você realizar coisas novas, que é o que traz as novas conquistas, né? Então, na vida desses animais, na vida livre, né? A gente está sempre querendo mimetizar a vida livre em cativeiro, porque esses animais não são animais domésticos, né? Eles são animais selvagens. Não podemos nunca esquecer disso. E, e eles, quanto mais perto da vida livre, quanto mais perto de oportunidades, acontecimentos que acontecem na vida livre eles estiverem, mais equilibrada vai ser a vida deles. Provavelmente mais saudáveis e mais felizes eles serão. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo tem esse grau de estresse. Então, é super difícil para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Então, para a gente é super desafiador a gente encontrar esse ponto de equilíbrio em que a gente vai proporcionar para o animal um descanso, né? Uma situação de tédio, mas que essa situação não fique tão longa que o tédio se transforme em um desvio comportamental, como arrancamento de pena, estereotipia, que o tédio também causa isso. Então, a gente e depende muito do animal, né? Tem animal que gosta de mais desafios. Eu tinha uma arara que ficava 2 semanas sem viajar, começava a ter comportamentos diferentes do normal. Porque ele queria viajar, queria conhecer lugares novos, queria viver novas aventuras, ele era muito aventuroso. E tem aves que não gostam tanto, né?
que preferem uma rotina ali do dia a dia. Então, assim, na maioria das vezes, quando o animal já conhece o lugar, já esteve no lugar e está lá novamente visitando, eles acham muito prazeroso. Muito prazeroso. Eles têm uma memória boa, né? Então, eles se lembram das pessoas daquele lugar, das características daquele ambiente. Eles curtem muito, né? Como o caso agora das minhas aves, que a gente vai direto na rampa de voo livre, né? Então, a gente, no mínimo uma vez por mês, a gente vai na rampa de voo livre. Nossa, minhas araras adoram lá, né? Porque é um lugar que elas conhecem, é um lugar que tem um monte de gente que elas conhecem. Eu já frequento essa rampa há 5 anos, então a gente tem uma história nesse lugar, né? Mas às vezes a gente vai num lugar totalmente novo, eles dão uma travada. E geralmente a área que eles voam é muito grande? Quando a gente está falando da filopatria, né, que é esse comportamento de você soltar o animal da sua casa, geralmente do seu sítio e tal, a minha experiência é que porque eu já morei em vários lugares, né? Quando o ambiente é denso na cidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, que minhas aves voavam, ou na cidade de Teresópolis, por exemplo, que eu também morava dentro da cidade, né? Apesar de ser duas cidades muito diferentes, a área que elas voavam era um raio de mais ou menos 1 quilômetro da minha casa. Eu percebia isso, né? Agora que a gente está aqui no sítio, ou por exemplo em Barão Geraldo, que a gente morava num lugar que era mais, né, em Barão Geraldo, em Campinas, é uma área que tem mais fazendas do lado. Eu morava já na beira da cidade, assim, num bairro que já tinha vários vizinhos de fazenda. Então essa área é menos densa, tem menos estímulos. Eu noto que elas vão mais longe, mais ou menos 2 quilômetros o raio, né? Então eu percebo isso. Percebo também que quando o bando é maior, a tendência também é ficar mais perto do ambiente de retorno. Varia, né? Mas é mais ou menos isso, dá 1 quilômetro de raio. Quanto que dá isso aí? Quem é bom de matemática? Qual é a área da circunferência com 1 quilômetro de raio? Estou tentando Cadê os imaginar aqui, universitários? mas como aqui em Brasília é tudo muito, muito prédio, muito. Fica difícil de eu imaginar um. Não sei se deve dar mais ou menos o tamanho do parque da cidade. É um Uma quilômetro de distância. raio, né? É É, 2 quilômetros de são 2 quilômetros diâmetro. de diâmetro. É uma área, É uma área é uma grande. área boa. É uma área grande, sim. E isso que a gente está falando é de araras de estimação, Uhum. que são aves que têm a alimentação fornecida em casa, que tem o dormitório em casa, e elas não precisam buscar por alimento. Porque é Elas, óbvio que há aves que precisam buscar por alimento longe voam muito mais do que isso, né? Não tem uhum, nem comparação. uhum. E eu imagino que no início deva ter, como você falou, você morava em cidades mais densas. Devia ser estranho para quem estava ali perto ver essas araras voando. Sim, existia muito estranhamento da parte das pessoas, mas mais do que estranhamento, existia encantamento. Né? Todas as vezes que eu vou para um lugar que as pessoas me veem com as araras soltas, que elas voam, pousam na minha mão, sendo na cidade ou em parques, ou, por exemplo, na nossa rampa de voo livre, que é um lugar super no meio do mato, mas que é um lugar turístico, então tá sempre cheio de gente Uhum. lá. O sentimento unânime, assim, 99% das pessoas, a reação delas é de encantamento, né? E, e o estranhamento é mais uma surpresa, não dá tempo da pessoa refletir muito sobre isso, assim. É São porque, raras as pessoas que ficaram incomodadas, por não, exemplo, né? exatamente quando estranhamento, na verdade, é a surpresa de ver aquele animal. Eu sei que lá no Isso. consultório, é, pelo menos acho que 2 ou 3 vezes na semana, tem 3 araras canindé que chegam por Ah, lá. Eu só sei porque de manhã cedo a gente ouve, ou é muito de manhã cedo ou é no final da tarde. aham. E aí, assim, De vida livre? eu acredito que sim. Porque a gente Você tem. mora em Brasília, é isso? É. E é muito estranho porque. Que pratica Cat Liberty aí em Brasília? Será que não é a arara dele, não? Cara, porque são 3. São sempre Ele tem 3. só duas. São sempre Ele tem 3. duas, tem uma terceira que visita ele mesmo, Pode lá na casa ser. dele. Pode Eu ser. não sei o bairro que ele mora. Porque realmente sim. É algo que me chamou a atenção da primeira vez. Porque a gente tem uma palmeira muito grande lá perto.
Elas E vão aí me lá. chamou, eu estranhei porque eu comecei a ouvir. Falei, gente, mas de onde vem? Aham. E aí foi que eu vi. Foi, acho que Eu tenho semana um convite. Eu passada. queria depois você me manda a localização, eu vou pedir para ele onde ele mora para ver E aí, se é e aí são essas compatível com a três. área. São essas três que volta e meia Aham. aparecem por lá. E Sim, aí, geralmente é muito cedo. Porque geralmente sim. eu. Agora eu tô chegando um pouco mais tarde, mas eu chegava tipo 7h30, 7h40 no consultório. Era esse horário. Então, eu vi elas lá e na primeira vez eu até achei assim, ué, mas da onde vem? Sim. Aí Porque depois de um não tempo tem você. área de vida livre em Brasília, né? É, porque depois Uma você, questão grande, né? depois você acaba acostumando com essa frequência. Porque pelo menos uma ou duas vezes na semana elas aparecem por lá. Sim. Né? Já apareceu um tucano uma vez, então assim, a gente Mas é um pouco tem, mais comum, né? a gente Quando a tem um gente certo até na rua espanto, São Paulo tem tucano. Aham. porque é uma ave que você não espera É, aparecer. exatamente. Tem alguns, claro, tem cidades no Brasil que elas são comuns, né? Como as Aham. maritacas. Ninguém fica surpreso quando aparece uma maritaca, né? Não, eu Mas morei quando aparece uma numa arara, é chácara surpreendente em que a mesmo, gente tinha uma né? árvore lá, acho que maritaca devia aparecer umas 40 nessa árvore. É. É bom de você Aham. ver, mas aqueles bichos fazendo barulho. Tipo, Sim. final da tarde, eu tinha uma. Minha filha tava com 2, 3 meses de vida. Então aquela barulhada, finalzinho de tarde, a hora que ela tá dizendo aquele cochilo, que você consegue dar um descanso. Mas geralmente o que eu fazia era levar ela para debaixo da árvore, porque aí ela ficava encantada com aqueles bichos tudo. E aí me Aham. dava eu ficava um pouco mais tranquilo. Mas por isso que eu perguntei essa questão, porque eu acho que deve trazer um certo espanto. Traz sim, e é muito engraçado, porque a gente tem uma sequência de perguntas, independente de onde a gente vai, as pessoas, quando vê você com uma arara na mão, não precisa nem ver voando ainda, né? Nossa, mas ela é de verdade? É a primeira pergunta que o pessoal faz, porque acha que é de, sei lá, madeira, não sei. Sim, é de verdade. Nossa, mas ela é sua? Não, pousou aqui no meu ombro agora. A pessoa pensa Acho o que não é um quê? pet Lógico. comum de se ter, né? E de se E aí, quando passear ela com ele. voa, a pessoa ficou olhando, mas ela volta? Falou, não, eu compro uma toda vez que eu saio voando de nova. Lógico que volta. Então, são perguntas muito engraçadas que as pessoas fazem, né? Que realmente, de tanto espanto, né? As perguntas são tão, assim, a resposta é tão óbvia, mas a pessoa não consegue parar para pensar no óbvio, porque de tão espantadas que elas ficam, realmente. Ela é de verdade, ela volta, ela é sua. E E aí existe. muita gente acha que ela voa e volta porque é treinada desde filhote, né? Nem sempre é verdade. Na verdade, ela volta Entendeu? para uma questão de segurança também, né? Sim, porque esses animais são animais sociais que vivem em bando, né? Então esse animal ele não tem a característica de sair voando sozinho em busca da vida dele, entendeu? Essa é incomum isso acontecer, não é? Eles buscam estar com o bando. E aí, com a relação, né, com o trabalho que a gente faz de manejo diário, que é justamente esse trabalho que tem que ser feito de dia, né, durante várias horas do dia e tal, esse animal entende a gente como parte do bando. Então, eles voltam por questão de segurança, por suprimento de recurso, né, alimentação, abrigo e pela sociabilidade, né? E existe muita diferença do comportamento entre arara, jandaia, ou elas têm um comportamento mais. Não, existem vários aspectos que são, né, é, tem uma intersecção aí de características, né? E a questão da sociabilidade, por exemplo, é uma característica forte, né? Os cruciformes são todos animais sociais, com exceção do ecleto, né? Que é um animal que vive sozinho, mas todos os outros vivem em bando, bandos mais numerosos, né? Quanto menores, mais numeroso vai ser o bando, por questão de defesa de predador. E então, a sociabilidade é uma característica, a inteligência é uma característica também de todos são animais muito inteligentes, né? Essa questão dos hábitos diurnos, são todos animais que têm hábitos diurnos e de noite, né? Todos os animais são presas na natureza, nenhum tem comportamento predatório, então são animais que tendem a ter medo do novo, né?
tendem a ter medo de coisas que podem parecer ameaçadoras. Então, essas características vai permeando todos os psittaciformes. Mas tem, sim, características peculiares de cada espécie. E, como, por exemplo, quando a gente está pensando no universo do pet, né? A pessoa que, quero ter uma arara de estimação. Qual que é a melhor arara para eu ter de estimação? São os animais que são mais tolerantes e que se adaptam melhor a diferenças de ambiente são os melhores animais para se ter como animal de estimação, né? E aí, quando você compara, por exemplo, a arara canindé com a arara vermelha, tem uma diferença grande, assim, de comportamento entre eles. A arara canindé é uma arara bem mais tolerante, bem mais fácil, né, de se lidar do que a arara vermelha, que é uma arara mais selvagem, uma arara mais intolerante, uma arara mais sensível, né? Então, elas têm diferença, sim. As jandaias, por exemplo, são animais super territorialistas. Então, são animais, assim como as tiribas também, então são animais que vão exibir comportamentos de defesa do território, vão se sentir ameaçados na presença de outras pessoas. Aí tem toda uma arquitetura de manejo que você vai fazendo para que a sua casa tenha harmonia, né? Porque senão olha, jandaia é o pior pitbull que existe. Pitbull é um animal dócil e fofinho, perto de uma jandaia É mesmo? que chegou na maturidade sexual. O bicho é o demônio encarnado. E consegue-se fazer voo livre com todos? Sim, consegue. Só que tem várias espécies que têm características que vão deixar a prática de voo livre perigosa ou limitada. Depende. Então, se você quiser fazer qualquer coisa com esse animal, vai ser uma atividade de mais alto risco. E se você quiser praticar voo livre mantendo a segurança, aí você vai ter várias limitações, né? Então, por exemplo, animais com mutação genética. Calopsita de mutação genética, ringneck, periquito australiano, são animais que a gente tem aí algumas características comportamentais que vêm junto com a mudança genética que são bastante desfavoráveis para a prática de voo livre. Então, eu acabo desaconselhando, né? Animais que dependem muito do bando, como, por exemplo, os periquitos mesmo, periquitos australianos, animais menores. Praticar voo livre com um animal desse sem o bando também é uma escolha que vai representar mais risco ou mais limitações, né, para a pessoa que quer praticar voo livre. Então, o ambiente vai ter que ser melhor escolhido, né, a situação, tudo vai mudar ali. Para ficar tranquilo mesmo, as araras com certeza são as mais fáceis, né? São aves que são maiores, são mais autoconfiantes, né? Esse comportamento de presa delas é diminuído em relação às aves menores. 2 araras já é ótimo, você não precisa ter 8 araras para praticar voo livre, né? Com jandaias já seria melhor ter 8. Então, tem bastante diferença, sim, entre as espécies para a prática de voo livre, apesar de todas as espécies poderem praticar voo livre. E aí, nesse caso, essas menores, o ideal seria indoor. Sim, indoor é obrigatório, né, gente? Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? É obrigatório você dar para a tua ave a oportunidade de voar dentro de casa, né? Organizar dentro da sua casa um espaço que seja seguro para que esse animal possa voar. Um espaço mobiliado, né? Com puleiros para pouso, um espaço que não tenha vidro para a ave bater. Tem várias características do ambiente que vão favorecer o voo, né? Desse animal. E a prática também do voo, exercícios de voo e tal. Então, o voo indoor eu vejo como uma atividade obrigatória para todos os psittaciformes, inclusive para todas as aves, né? Que as pessoas tenham como animal de estimação ou até como ave ornamental, né? Tudo uma questão de organização do recinto para que você dê a oportunidade desse animal de voar. Então, fica mais seguro quando a gente limita algumas espécies ao voo indoors. Sim. Mas, como eu falei, tem as condições, né? Pensa num esporte de aventura, né? Então, quando a gente tem um esporte de aventura, sei lá, por exemplo, escalada. Tem como você fazer escalada indoor, tem como fazer escalada no Everest, né? Que é uma coisa que eu não consigo entender, a escalada do Everest. Porque você subir aquele trem tudo, só para chegar lá em cima e descer. Então, é uma característica da pessoa que está buscando uma superação, está buscando romper limites, não é? Mas é algo que eu não consigo ainda
conceber algo. Pra quê? É, É justamente. É São só os que- estilos, né? Os Aham. estilos de voo livre. Eu sou bem o perfil Everest. Com as minhas aves. E E, mas, eu conversei aqui mas também com. não vou expor, né? Aham. Por exemplo, as minhas jandaias, eu não vou expor as minhas jandaias as mesmas situações que eu exponho as minhas araras, porque é mais risco, né? Então, para que eu vou fazer É porque isso se nesse eu caso o posso? risco controlado é melhor para a segurança da ave também. Isso mesmo. Lembrando que não existe controle de nada, tá? Existe Aham. só você ter um manejo para dar uma diminuída. Então, assim, A também tem a minimização época do do risco. ano de você escalar o Everest, né? Tem época do ano que é mais fácil escalar o Everest, e tem época do ano que 2 ou 3 foram escalar o Everest e voltaram vivos. Então, tem essa coisa de você ter o mesmo ambiente, mas situações ali da natureza mesmo estarem acontecendo de forma diferente, por causa da época do ano e tal. Então, por exemplo, neblina, chuva, vento excessivo, não precisa estar no Everest. Em qualquer lugar Qualquer pode lugar. ser aspecto desvantajoso, Uhum. né? Eu gravei aqui com o Strauss, da Araras Viajantes, Sim, e eu achei muito legal a questão dele voar com elas de paraglider. exatamente. Ele está começando a voar agora. Não sei se você viu que eu postei, mas esse domingo eu fiz um voo, foi a inauguração do voo do Joaquim, foi a primeira vez que ele voou comigo de paraglider. E aí ele e a Sara me acompanharam no voo todo, pousaram na minha mão lá no pouso. Isso traz uma segurança maior para eles no voo, estando mais Não, perto, ou não faz diferença? não, estando mais Mais perto, como perto de você... você. Porque como se você do bando estivesse voando com eles. Ou não faz Não, diferença? não faz diferença. É um Everest. Hum, Pelo contrário, não traz mais segurança. O bando traz mais segurança quando o bando tem habilidade de voo. Todos os indivíduos do bando têm a mesma habilidade de voo para que eles façam manobras para confundir o predador. A situação de segurança de voo em bando só tem a ver com fuga de predador. Não tem nenhuma outra característica ambiental que vai favorecer um voo em bando. Por exemplo, você está no vento, está na chuva, está em bando é mais seguro do que estar sozinho. Não, tem nada a ver. A única coisa é voo de predador. Mas a gente no paraglider, a gente não tem a mesma habilidade de voo que não. eles. Então, ali, se aparecer um predador e começar a fazer uma perseguição, com certeza o predador, a primeira coisa que ele vai fazer é afastar as aves, as nossas aves de estimação, da gente. Até Porque a pelo gente tamanho. é um exemplo grande, né? E as aves vão se afastar da gente. Porque a gente não tem o mesmo dinamismo de voo que eles quando a gente está no paraglider para a gente poder fugir do gavião junto com eles, entendeu? Mas a observação desse voo delas deve ficar melhor. Assim, deve ser mais É agradável. divertido. É Aham. divertido. Para uma ave que tem habilidade de voo, que tem autoconfiança, que conhece o ambiente, que tem um bom vínculo com a pessoa, que não tem medo do equipamento, né? Porque o equipamento, ele é grande e ele é barulhento. Não sei se É você já porque teve a oportunidade de eu estar tenho um junto de certo um. problema com altura. Então, Então. E aí, então, assim, para as aves é divertido, né? É como você descer raft numa cachoeira, né? Uma coisa divertida de viver aquele percurso junto, né? Um percurso que uhum. eu não conseguiria viver junto com eles se não fosse voando, né? Só se talvez numa tirolesa. Eu fiz uma tirolesa uma vez com as minhas araras também. Foi Deve bem ser legal. divertido. Sim. Então, é uma situação, para eles é uma situação divertida, né? Não é uma situação que necessariamente traz mais segurança nem nada. Mas tudo que a gente vive junto, né? Todas as experiências diferentes que a gente vive junto com as nossas aves e que são experiências que as aves não se sentem ameaçadas durante o percurso nem nada. Cada vez que a gente vive uma experiência dessa, a gente vai fortalecendo a nossa relação. Então, é também um processo de uma conexão mais profunda, né? Então isso é Uhum. muito legal também. E, e eu acredito que deve ser mais desafiador para ela também. Ou não? Sim, porque eles precisam enxergar as linhas, né, do parapente, eles são jogados pelo vento. Depois eu vou te mandar, depois eu mando aqui, você coloca aqui na edição do vídeo. Ó, Joaquim. Já que não pagaram o curso. Dando direito devagar, Silvia. Não, tá bom, só um pouquinho, vai reto, vai reto. Vai reto. Aí. Direita já. Isso, direita voltando pra rampa.
torcendo que eu vou cair lá longe. Vai não, segura um pouquinho. Vai assim, vai assim, vai assim, vou embaixo, vou embaixo, vou embaixo. Vai correr, tá pra sair. Cara, vem Joaquim! Quase começou a Good boy! Não acredito, Joaquim! Vem Joaquim, meu filho, não acredito nisso! Quem vem, quem vem, quem vem, quem vem? Eu não acredito! Vamos caprichar, Rodrigão. Corre pra caramba. Você é um fenômeno! Você é um fenômeno, Joaquim! Gente, você viu que arara? Essa arara nasceu pronta! Eu adotei ele! Ele tem 2 anos e meio já! Não tem nem um ano que ele tá Então, comigo! do vídeo, o vídeo deles me Aham. acompanhando no parapente. Aí Aham. você vai conseguir ver que, assim, o perfil de voo do parapente, ele é lento. E o perfil de voo das araras é rápido. Então, elas precisam ficar fazendo várias manobras para continuar me acompanhando no parapente. Você falou, elas Porque vão senão a elas 40 vão km por hora, né? E o parapente é lento, entendeu? E quando elas estão voando no vento, o vento arrasta elas. Elas podem chegar a 80 km por hora. Nossa. Se elas forem a favor do vento, sim. A gente sabe disso por causa do GPS, né? Que Aham. ele mede a velocidade. Então é muito legal esse equipamento, porque a gente vai conseguindo ver medidas, né, em metros, que o ser humano gosta de ver medida em metro, né? Que a gente não consegue medir assim a olho nu, né? Então a altura que elas estão, a velocidade que elas estão, o tempo de voo, tudo isso dá para medir no GPS. E aí, e a gente sabe disso, né? 85 km por hora foi a velocidade máxima até agora que as minhas aves atingiram no GPS. E dá para ver sempre que é a favor do vento, né? Quando o vento Nossa, está é empurrando. rápido. É muito É rápido. muito rápido. É muito rápido. Com isso elas conseguem cobrir uma distância Isso, boa, né? geralmente eles não são levados pelo vento, né? Eles fazem a curva e voltam, porque senão Uhum. eles vão sair da área ali muito rapidamente. E aí precisa de preparo físico, né, para voar contra o vento. Aí elas chegam assim, no vento, sem vento, voariam a 40 km por hora, contra o vento elas voam a 20 km por hora. É super devagar, né? E elas fazem muito esforço para conseguir vencer esse vento e voltar, né, para o lugar. Aí tem os mergulhos também que eles dão uma fechadinha na asa e se jogam verticalmente também, atingem velocidades muito altas e aí precisa de muita força também na asa para depois frear esse mergulho, né? Aí é mágico, eu sou completamente Eu acredito, encantada. eu tô tentando imaginar como é que é. Né? Porque deve ser, visualmente também deve ser muito bonito. Maravilhoso. Porque geralmente são cores muito chamativas. Sim, é maravilhoso. Né? E suspeita para falar, porque todos os dias minhas aves voam e todos os dias eu olho encantada. Todos os dias. E essa questão de trabalhar com a questão do próprio comportamento também veio nessa mesma época dessa primeira arara? Sim, porque o comportamento é isso, né? É o que esse animal precisa, né? Para ele poder ter uma vida plena na nossa casa. Lembrando, novamente vou falar, esse animal não é um animal doméstico, né? É um animal selvagem. E ele consegue viver na nossa casa de forma equilibrada por ser muito inteligente e ter alta capacidade de adaptação. Contudo, toda adaptação tem um limite, né? Então você consegue ficar debaixo d'água sem respirar por alguns minutos, não a vida inteira. Você consegue mergulhar numa banheira de gelo por alguns minutos, não dá para ficar a vida inteira, né? Então, essa adaptabilidade, a gente consegue viver no Alasca, mas porque tem condições ali ambientais que a gente constrói, né? Roupa específica que ajuda a gente nessa adaptabilidade, não é bem crua, né? Então, eles são animais com alta adaptabilidade, mas tem limitações. Então, acaba que para a gente conseguir dar para eles uma boa qualidade de vida, a gente precisa entender do comportamento natural deles, né? Precisa entender do que é que esse animal geneticamente espera quando ele nasce e do que ele precisa para ele se desenvolver, inclusive, e também para não entrar num limite ali de adaptabilidade além, né, do que
o justo para eles, né? Uhum. E demanda também muito estudo, não apenas observação. Sim, demanda muito estudo, porque olha, eu tentei fazer por observação no primeiro ano e foi cada cagada. Não dá, gente, eu não me acho como eu sou uma pessoa muito burra, porque imagina, eu já tinha feito 2 faculdades, já tinha feito a minha empresa, tava tudo certo, entendeu, na vida. Aí chega uma arara e eu já tinha essa característica de ser empática, né, de entender que eu poderia, mas não é óbvio, gente, porque assim, quando você não estuda o comportamento desse animal, especificamente, entende como que esse animal se comporta, tem muito estudo, tem que entender muito como que esse animal é na natureza, né? E o que que faz dos desenvolvimentos? Porque sem o desenvolvimento, e estou falando de tudo, né? Estou falando de desenvolvimento da visão, estou falando de desenvolvimento da audição, estou falando de desenvolvimento cognitivo, né? Da inteligência deles, estou falando de desenvolvimento motor mesmo, desenvolvimento da musculatura, todos os desenvolvimentos, né? Sem esse desenvolvimento, você tem um animal que ele é sequelado, né? Um animal que é como você pega uma criança e não deixa ela andar. Ela vai ter problema de desenvolvimento ósseo e cognitivo também, de coordenação motora. Isso impacta em tudo na vida, né? Então, assim, a gente precisa estudar esses animais na natureza. Como que é o desenvolvimento deles na natureza? O que que eles precisam, porque o desenvolvimento ele não acontece do nada. Se você não for colocado num lugar onde tem gente falando português, você não vai aprender nem a falar, né? Tem alguns estudos aí de pessoas que viveram no mato junto com animais e que tiveram que aprender a falar depois da vida adulta. Você não aprende a falar, né? Então, você tem que estimular. Você tem que empurrar o animal num sentido. E tem a hora certa de empurrar, tem a pressão certa de fazer. Ai, não é simples. E Não entender é essa simples. individualidade de cada um deles também, né? Isso, porque daí entra a complexidade maior, né? Porque é biologia, biologia não é matemática, né? Então, eles são animais únicos. Cada um é um. E conhecer esse animal também está super relacionado com a forma como você coloca esses estímulos, né? Porque eu falo que as pessoas não conhecem os animais até praticar voo livre. Porque um animal que está preso dentro de uma gaiola, ele não tem nem a chance, né, dele manifestar quem ele é. Como que ele vai reagir? Aqui eu tenho comportamentos, a gente está com 7 araras aqui hoje, né? Só uma não faz voo livre e 2 jandaias. Cada um tem um comportamento muito diferente do outro. É impressionante. E ó, eu vou te falar, só uma é vermelha, todas as outras são canindés. E mesmo assim, são animais muito diferentes uns dos outros, assim. Porque eles são como as pessoas, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente diante dos mesmos estímulos do mundo, né? Uhum. E, e alguma delas tem uma dificuldade maior de aprender? Vai depender, Geralmente, obviamente, do que ela tem de histórico. Tem a ver com a infância. Tem a ver com a infância, tem a ver com os estímulos na infância. Então, aves que tiveram uma infância sem os devidos estímulos, que tiveram asa parada, que ficaram muito presas, que não tiveram uma boa relação com o humano, né? Porque teve aves que foram abandonadas nas gaiolas e não criaram essa relação de confiança com o ser humano, né? Esses animais é bem mais desafiador de fazer qualquer tipo de treinamento com esse animal. Né? O animal não confia em você, o animal tem medo de tudo, o animal nunca sabe se naquele momento você vai agir de forma favorável ou desfavorável, se você vai ter alguma atitude coerciva diante do animal, né? Ele nunca sabe, porque provavelmente no passado ele foi muito coagido, né? Teve muita coerção no passado. E aí ele não confia 100%, né? É bem desafiador, bem desafiador. Porque até alguns anos atrás ainda se tinha muita ideia dessas aves como ornamental. Sim. Né? E aí corta Bacana, asa. né? É tão social, né? E obviamente devem ter algumas dessas aves que, como você falou, ela tem uma longevidade. E aí, com o passar do tempo, a mentalidade vai mudando, a pessoa às vezes quer tentar
E aí é Sim. nessa mudança de atitude que Paradigma. traz essas dificuldades maiores dessas aves se readaptarem, por assim dizer? Exatamente. E uma das, assim, claro que tem pessoas, né, que tem a ave desde filhote lá dentro daquele viveiro, no sítio, esquecida lá, e aí a pessoa cai uma ficha, né, um raio iluminador na cabeça da pessoa, e ela se toca da bobagem que ela tá fazendo com a vida desse animal, e a pessoa resolve mudar o manejo com o animal, dando mais oportunidade para esse animal a ou iniciando, né, uma nova jornada de oportunidades para esse animal conseguir manifestar os comportamentos naturais dele. Mas a maioria dos casos não é assim. A maioria dos casos são pessoas que estão de saco cheio já de ter esse animal, porque o animal desse preso, gente, é infernal na vida do animal, da pessoa, né? Assim, o animal grita, é difícil de você entrar no viveiro, porque E eles não grita atacam as baixo. pessoas. É Vai uma virando assim, um zoada. inferno mesmo. E aí a pessoa doa esse animal, né? E aí o novo tutor, a pessoa que adota o animal, ela já tem um paradigma diferente de pensamento, já tem outro mindset e quer dar para esse animal uma vida melhor. E aí é bem desafiador, né? Porque o animal nem conhece a pessoa, né? Então tem que criar essa confiança e ir resgatando, né, comportamentos naturais que para esse animal estava totalmente perdido lá no inconsciente, num passado distante. É um trabalho admirável. E eu acredito que quando você consegue mudar esse comportamento do animal mais resistente para um animal mais participativo, por assim dizer, deve ser extremamente prazeroso, Sim, é muito gratificante. né? Porque Só entendendo também no caminho, né? Que às vezes elas enxergam, por exemplo, eu com a Sara. Sara é uma arara filhote, né? Quer dizer, ela tem 4 anos agora, mas uma arara que eu peguei filhote, treinei desde filhote, já era, sei lá, a sexta arara que eu estava treinando. Ela é perfeita, né? E aí a pessoa às vezes adota um outro animal e quer ver na Sara uma referência. E aí fala, não, quero que a minha arara que eu adotei agora, depois de asa cortada, infância duvidosa, manejo inadequado, quero que esse animal fique igual a Sara. Não sei se vai ficar, porque existem sequelas, mas é isso, né? Mas mesmo que a pessoa não atinja o utópico, o ideal ali da vida que ela pensa, mesmo que se ela conseguir melhorar a vida desse animal, eu acho que já é muito bom, né? Para o animal e para a pessoa, né? E olha, vou te falar, é dedicação, viu? Não é mais ou menos, não. É muita dedicação. É muita. É reabilitação, né? Você fazer um esportista de alta performance, um atleta de alta performance, quando começa a treinar ele com 2 anos de idade, né? O pessoal da ginástica olímpica tá todo mundo ganhando medalha com 12 anos de idade, não é verdade? é, Agora pega uma vovozinha e transforma ela numa atleta. é mais difícil. É mais Mas difícil. tem várias, não sei se você conhece. Eu conheço várias vovozinhas aí que estão melhor de saúde que nós dois aqui, porque a vovozinha com certeza se dedicou muito, muito. E aí vem o novo tutor dessa ave também tem que entender que ele vai necessitar de uma dedicação maior. Com certeza, com certeza. Mas geralmente quem adota tem esse perfil, porque todo mundo sabe que é fácil ter um bebezinho, é gostoso ter um bebezinho. O bebezinho ama você desde o primeiro dia que ele chega na sua casa. E as pessoas, em geral, elas são carentes, né? O que a gente quer é que os outros gostem da gente, aprovem as nossas escolhas. Não é assim que funciona o ser humano? É, E a maioria das pessoas tem animais de estimação para isso, para que esse animal seja um reforçador desse amor que a pessoa precisa receber, né? Infelizmente, mas é a mais pura verdade nua e crua que eu tô falando aqui. Você trabalha com cães, você deve ver vários tutores que só quer que o cachorro goste da pessoa, né? E quando o cachorro não gosta da pessoa, a pessoa fica desmotivada a trabalhar com aquele animal, né? E uma ave que você adota, no começo, ela não gosta de você. muitas vezes ela não gosta nem de ninguém.
Assim, ela tá Isso, tão, não gosta de ninguém. Isso mesmo. tão traumatizada que para ela aceitar isso já leva um tempo. Sim, a gente está falando de meses, tá? Meses. Meses de trabalho. E aí a pessoa tem que ser bem persistente. Sim, Tem que estar exatamente. disposta a entender que vai levar tempo. E entender as limitações também, né? Porque nem sempre você vai chegar naquilo que você imaginava que ia ser possível, Uhum. E né? quanto tempo leva uma ave normal, quando eu digo normal, assim, você pegou filhote, não teve essas sequelas, esses traumas e tudo, para ela ficar bem? O que que ia ficar bem para você? Eu digo assim, como você falou a sua, que tá, voa legal, tem um comportamento bom. É muito tempo ou rápido você conseguir É muito rápido. colocar É muito esses... É? rápido. Não, é muito rápido. Se você vai treinar uma ave filhote, por exemplo, vamos pensar no voo livre, né? Que é Aham. um treinamento mais avançado. Você consegue fazer tudo em menos tempo do que o voo livre, né? Qualquer coisa. Porque o que que a gente quer quando a gente tem uma ave de estimação, né? A gente quer que esse animal venha na nossa mão, a gente quer que esse animal não fique bicando, a gente quer que esse animal receba bem amigos e parentes, pessoas que vêm visitar a sua casa. A gente quer que esse animal entre na gaiola ou no viveiro sem fazer birra, né? A gente quer que o animal seja participativo nos treinos, aprenda coisas. Tudo isso é muito mais fácil do que treinar voo livre, né? Aí, quando você pensa que você vai treinar voo livre, as aves menores, elas têm um desenvolvimento mais rápido. Então, tudo para elas acontece mais rápido. E as aves maiores têm um desenvolvimento mais lento, né? Então, assim, quanto uma jandainha, por exemplo, que é um animal de 100 e 120 gramas, está voando com 40 dias de vida, uma jandainha já está voando. Uma arara vai voar com 90 dias, 3 meses de idade, né? Porque o desenvolvimento deles é mais lento. Então, quando você pensa numa arara mesmo, que é um animal que vai demorar mais tempo para se desenvolver, esse animal com 6 meses de vida, dá para você estar surfando na praia, o animal pousando em você na prancha, né? Porque se você, claro, tem a ver com a dedicação, né? Se você for trabalhar num projeto só uma vez por semana, você vai demorar anos para construir a casa, né? Mas se você Uhum. trabalhar todo dia construindo a casa, em poucos meses você vai construir uma casa, né? Então, se você faz o treinamento certinho, que é um esporte, né? Então, esporte não tem muito resultado se você faz só uma vez por semana, né? Você joga tênis uma vez por semana só, e você quer participar da competição? Não vai ganhar, né? É porque eu tinha ideia de que demorasse um pouco mais de tempo para você colocar... Fazer com que Não, ela... não, pensa na natureza. Vamos Uhum. voltar com aquela ideia que a gente falou, que a gente tem que pensar como que é esse animal na natureza. Na natureza, esse animal com 3 meses e meio de vida, ele está saindo voando do ninho e ele já precisa conseguir acompanhar os pais. E ele vai começar, nessa idade, a aprender a comer sozinho. Porque até essa idade, ele é totalmente dependente dos pais, né? Os pais vêm com a comida e dá no bico. E aí, a partir dos 3 meses de idade, inicia a fase do desmame. Ele vai ser alimentado pelos pais ali, do lado de fora, já voando e aprendendo a comer as coisas novas, até 4 meses e meio, mais ou menos. Com 5 meses, o pai já começa a não deixar mais o filhote dormir no mesmo ninho, né? Com 6 meses, entre 6 e 8 meses, esse filhote ele se encontra com um bando de outros filhotes jovens. E eles vão fazer o bando deles, e geralmente eles, se for uma área, né, uma região geográfica ali que vai demandar expansão, ele já vai ocupar um território diferente dos pais com 8 meses de vida. É muito rápido. É muito rápido, entendeu? E existe eu gosto de falar que existe um período de maturidade assim das araras até 1 ano de vida. Então, tem algumas modalidades de voo livre que eu não recomendo que os meus alunos façam até que a ave tenha 1 ano, 1 ano e meio de vida, porque eles são imaturos. É como as pessoas, né? Então, um adolescente, por mais que dá para você ensinar uma criança com 12 anos de idade a dirigir, e ela pode aprender a dirigir, ela ainda não tem maturidade para outros aspectos que não é só ali a coisa mecânica do carro, para ele sair dirigindo na rua, Uhum. né? Maturidade emocional, inclusive. Por isso que a gente só pode tirar carta com 18 anos, apesar de que com 12 dá para você aprender a dirigir, entendeu?
Então eu falo que as araras elas fazem 18 anos, né? Se 18 anos o humano, quando elas estão com 1 ano de vida. Ainda falta muito juízo para ser criado ali, mas já é melhor do que com 8 meses, com 6 meses, né? Mas é muito rápido. Eu tinha uma ideia muito diferente, como eu falei, porque, assim, a minha experiência é basicamente com cão e gato. Até porque eu nunca fui muito fã de criar aves, exatamente porque eu vejo, inclusive, a questão do voo livre, você trazer uma sensação de liberdade maior para essa ave do que uma ave engaiolada, Sim, né? E eu acho isso muito legal, você ter essa mudança de mentalidade, de você começar a pensar nessas possibilidades. Porque muda muito essa questão, né? Da mentalidade, eu tenho uma ave, vou deixar ela aqui, quem passa vê e beleza. muda muito. Agora mesmo eu estava olhando para o céu porque as minhas jandaias deram um alarme de gavião e fizeram um voo, foram para lá, foram para lá. Eu não estou vendo o gavião, mas deve ter passado um gavião aqui agora. E veja bem, eu tô aqui sentada ao vivo contigo e elas fugindo do gavião aqui na minha frente. É uma mentalidade diferente mesmo. Né? E elas, aí, as suas passam a maior parte do tempo soltas, por assim dizer, livre. Elas vão ficar presas só ao período noturno. Elas também ficam presas agora. Antes não, né? Antes eu fazia um at liberty gente louca. Agora eu já tô mudando um pouco as minhas escolhas aqui nos meus estilos de voo livre. Então hoje, as araras, as jandaias, como eu falei, são animais bem territorialistas. Então, assim, as jandaias, elas ocupam uma área. Lembra que eu te falei do 1 quilômetro de raio? As jandaias, elas podem até voar 1 quilômetro de raio, mas é raro. As minhas jandaias aqui, que, imagina, o Cruz está com 5 anos, né? Agora ele tem um viveiro, por uma questão de que ele ataca as araras. Ele teve um acidente agora, faz algumas semanas, que uma arara de um cliente bicou ele. Não, o bichinho é bruto assim? Porque ele ataca todas as araras, mas as minhas araras fogem dele. Então eles não chegam nem a ter contato físico. A hora que ele grita e começa a ir atrás das araras, as araras já voam e fogem dele. Só que essa arara era uma arara de uma cliente que estava aqui em treinamento e ele nunca tinha atacado essa arara. E essa arara revidou. Então agora, eu acabei de fazer, faz uma semana que eu fiz um viveiro para deixar ele preso quando eu estiver treinando aves de clientes. Agora eu vou mudar isso aqui, né? Para diminuir esse risco dele. Mas ele nunca teve um viveiro, ele sempre ficou solto nesses 5 anos, né? E eu vejo que a área que ele voa é no máximo 200 metros de raio, no máximo. É coisa de 100 metros de raio, na verdade, que as jandaias voam, entendeu? Então, elas são animais muito territoriais, eles estão sempre aqui por perto. E com isso, o risco diminui muito. Porque o maior risco do voo livre, na verdade, são as pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante de ser dita. São outras pessoas fazerem coisas ruins para as nossas aves. Sim. Né? Pegar, prender, cortar a asa, alimentar com alimento inadequado, né? Atirar no animal, já aconteceu. Porque eu acho que alguns ainda não conseguem compreender que essa ave pode ter um tutor. Ela está apenas... Mas é muito bom. A maioria não entende dessa forma. Ver um animal... Imagina se você vai ver uma maritaca voando aí, ou um papagaio voando aí, você vai imaginar que a maritaca tem um dono. Lógico que não, né? Porque tem-se a ideia de que, se ele tem um dono, corta a asa e deixa ela quieta em casa. Né? Apesar de, como a gente falou, já mudou bastante, mas ainda tem. Sim, não mudou tanto não, viu? Infelizmente tem muito isso aí. Tem muito. E hoje em dia o pessoal corta a asa mais para sair com o animal, né? Porque quer pôr o animal no ombro e sair passear. É super perigoso, super perigoso. Uma hora esse animal vai voar e ele vai cair, né? Sem a asa, e aí o carro vai passar em cima, o cachorro vai pegar. É mais arriscado. É muito perigoso. É muito perigoso. Mas assim, as minhas aves, as araras, por exemplo, agora eu prendi as araras para eu conseguir conversar com você, né? Senão seria impossível.
eu estaria aqui fora, cheia de arara pulando em mim, tirando a minha roupa, bicando meu colar, pulando em cima do celular, né? É como crianças bem ativas. Então, tem que organizar o espaço para elas brincarem, né? Mas isso também prendo as araras quando eu saio de casa, né? As jandaias eu não prendo quando eu saio de casa. Elas têm acesso livre para dentro de casa e saem quando precisa, mas pelo fato de elas terem esse comportamento mais territorial, é muito raro eu prender elas quando eu saio, né? Quando eu vou passar o dia inteiro fora de casa, assim, que vou sair para outra cidade e tal, aí eu prendo dentro de Aham. casa. Mas as araras eu prendo quando eu vou no mercado. Aí eu prendo, né? Porque senão elas fazem muita arte. Tem que ficar sempre olhando ali. Mas eu tô em casa, elas estão soltas. Elas ficam a maior parte do tempo soltas mesmo. E você também faz o treino dessas aves e curso para voo livre também? Isso, eu tenho o meu curso online de voo livre, que daí a pessoa assiste as aulas gravadas e participa de um grupo de alunos no WhatsApp, que é onde eu acompanho o treinamento, né? Justamente por ter Aham. essa enorme dificuldade das pessoas em perceber a linguagem corporal do animal, se está na hora de avançar para a próxima etapa, ou se precisa retroceder ou fortalecer algum comportamento que ainda está sendo aprendido. Então, eu acompanho meus alunos de perto. Nesse grupo de WhatsApp, o pessoal manda vídeo, a gente aprende com a experiência dos outros. É maravilhoso esse grupo, é o melhor grupo da vida. E também tenho treinamentos presenciais, geralmente para alunos que fizeram o curso presencial online e que tem alguma dificuldade. A pessoa tem bastante medo no começo, né? Principalmente nas primeiras vezes que vai soltar o animal, tem bastante medo de dar errado, de precisar fazer um resgate, de não saber como agir na mesma forma e entrar em pânico, e aí emocionalmente se abala e tal. Então, eu tenho aqui no sítio treinamento presencial, as pessoas vêm aqui, eu vou também na casa da pessoa, mas acaba ficando inviável, porque nenhum treinamento acontece em um dia, né? Vai aprender a andar de skate, jogar tênis, um dia só de aula, não vai acontecer nada na sua vida. Então, geralmente são treinamentos sequenciais, né? Então, a Uhum. gente tira 4 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, depende um pouco do perfil da pessoa. Então, eu tenho esses clientes que vêm até aqui e trazem as aves e elas ficam aqui um tempo com o cliente ou sem o cliente, né? Sem o dono. E aí as pessoas também mandam as aves e aí eu treino. E aí eu devolvo a ave já tendo aprendido muita coisa, né? Porque o início do treinamento é mais chatinho de fazer. É... Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente sempre toma um tombo, né? É. E, então, entender a aceleração, né, do aprendizado é mais desafiador mesmo. E aí tem alguns tutores que gostam de mandar as aves para cá, e eu treino, coisa de 2 meses, assim, já dá para ter bastante resultado, sabia? Em 2 meses, mesmo com uma ave mais velha. E aí Interessante. eu devolvo a ave já com algumas habilidades. Claro, ainda vai ter desenvolvimento para se fazer em casa, mas pelo menos aquela parte mais grossa, assim, do começo já foi resolvida, né? E quem quiser fazer o curso e tudo, entre em contato pelo Instagram. Ou pelo WhatsApp, tanto faz. O WhatsApp é ótimo, porque eu respondo na hora. No Instagram eu demoro, às vezes, algumas horas para responder. É, o pessoal da produção preparou aqui também, são perguntas e respostas, teoricamente rápidas, mas não precisa ser rápido. Tá? Qual que é o seu animal favorito? Cachorro. Qual animal você seria? Qual animal eu seria? É. Uma arara de vida livre. Quais são os principais desafios ensinando voo livre para aves e tutores? Para ave não tem nenhum. Acho que para as aves não tem nenhum, né? Porque esse animal nasceu para voar. Então, é muito fácil fazer o que a natureza entregou, né? Mas para os tutores, eu acho que o maior desafio é o medo. As pessoas têm muito medo de perder o animal, né? Isso tem muito o amor posse, né? Um sonho. E, deixa eu pensar, responder rápido, aí você edita. O meu sonho é que o ser humano atinja um grau de compaixão
tão profundo que eu vou até me emocionar, porque realmente é meu sonho, sabe? Que consiga respeitar, sabe, a natureza desse animal na sua integridade. E o voo para as aves é muito importante. É. É muito importante. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Voar. Filme, desenho ou série? Que tem algum animal que você goste? Filme Rio. A minha Aquele filme é toda a legal. inspiração pro voo do paraglider tem a ver com esse filme. Que é quando o Blue resolve voar, inclusive. Sim, ele é reabilitado, né, nas suas habilidades e a ex-dona dele lá vai fazer esse voo de asa delta com ele, né? Tem algum animal que você tem medo? Acho que não. E o que você gosta de fazer durante o tempo livre? Acho que travou de novo. Acho que travou de novo. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Tempo livre? Eu não tenho tempo livre. Não tem arara, não tem tempo livre. Demanda um certo esforço, né? Porque as E quando a bichinhas gente quer são... fazer direito, demanda muito esforço. E as bichinhas Quando são a gente elétricas quer fazer também, né? Pelo que você falou, assim, elas são muito ativas, né? São muito ativas, muito inteligentes. O pessoal fala que elas são hiperativas, mas não é hiper, é da natureza delas mesmo. São animais inteligentes, né? Então são animais que eles se entediam muito fácil. Eles aprendem muito rápido e logo aquilo vira uma coisa fácil e entediante para eles. Então eles querem desafios. E qual é a melhor parte de trabalhar ensinando voo livre? Eu acho que é devolver para esse animal a oportunidade de manifestar os comportamentos naturais deles, né? O voo. É mágico, é maravilhoso, lindo de se ver e é mais lindo ainda de poder dar para esse animal essa oportunidade, né, de voar. É um animal de estimação, um animal que ele não escolheu estar na nossa casa, né? O pessoal separa aqui também a questão da dica. Que dica que você daria para quem quer ter uma ave como pet? Compra uma de pelúcia. Melhor dica. Não, vou dar uma dica boa agora, hein? Dica boa. Nasce herdeiro. Sem precisar trabalhar, com muito dinheiro investido e alta renda garantida mensal. Porque aí você fica tranquilo para fazer. Fica tranquilo. Consegue dar para essa ave tudo que ela precisa e vai ter o resultado de volta, que é maravilhoso. E qual dica que você daria para aqueles que querem trabalhar com aves? Tem que estudar e tem que ter a vivência, né? Porque a gente, na verdade, infelizmente, por mais que eu tenha lido muita coisa e me conectado com pessoas que têm bastante experiência, eu sinto que o que eu mais aprendi foi com a experiência prática, não só a minha, né? Mas das pessoas com que eu acompanho. Então, são pessoas de fora do Brasil, meus alunos mesmo, aprendi muito com os meus alunos. Então, assim, quem quer trabalhar com aves precisa estar com as aves e precisa dar para essas aves as oportunidades de manifestar o comportamento natural, porque uma ave dentro de uma gaiola, você não vai aprender nada a respeito dela. Até porque a bichinha presa, ela, na minha opinião, ela não é nem uma ave, porque a ave ela precisa voar, ela precisa estar em contato com aquilo que é natural dela. Sim. E tem muita coisa natural dela além do voo, viu? Vou te falar. Muita coisa. Que a gente dificilmente consegue atender na nossa casa, né? E uma das coisas que eu sinto mais que peca na casa das pessoas é a questão do bando, né? O animal, ele às vezes é sozinho. Isso é tão ruim quanto não voar, sabe? Precisa ter 2 da mesma espécie, no mínimo 2. Porque, como você falou, eles são animais sociáveis, né?
Sim, e assim, quando você pensa na natureza, esse animal ele nunca tá sozinho, nunca. 24 horas por dia ele tá acompanhado com outro ser da mesma espécie dele. Então ele dorme junto com esse animal, ele come junto com esse animal, ele voa junto com esse animal, ele se defende de predador junto com essa companhia dele, né? Eles estão sempre juntos. E nós, seres humanos, a gente não tá 24 horas por dia junto com esse animal. E a gente também não é uma ave, né? Então a gente não vai conseguir entrar no lugar do relacionamento ali ave-ave, sabe? Eles conseguem ter relacionamentos interespécies, mas não é a mesma coisa. Não tem como você se substituir e ser a companhia ave da sua ave, entendeu? Você precisa dar uma ave para sua ave. Eu queria agradecer. Acho que a gente conseguiu abranger bastante tema, não só a questão do... E fazer com que se entenda que essas aves precisam de que se entenda como é o comportamento dela e que isso visa o bem-estar da ave. Né? Que eu acho que é o mais importante de quando você tem qualquer animal, é que ele tenha bem-estar. Isso mesmo. Né? Redes sociais, para quem quiser entrar em contato, saber mais. Silvia Corbucci Oficial, que é o Instagram que eu tenho usado bastante agora. E só, meu canal no YouTube está desativado praticamente, então é pelo Instagram mesmo. Que é o Silvia Corbucci Oficial, que é o que eu posto todo dia ali, no nosso dia a dia. Agora tem assinatura, né? Quem quiser assinar o canal, dou aulas toda semana, atendo as pessoas nas suas dúvidas, mostro aqui os backstage, as coisas que não estão acontecendo, mostro em tempo real uns segredinhos aqui do nosso manejo. Aqui legal. no sítio com o hotel de aves, né? Que a gente tem um hotel também. Legal. É difícil esse trem de hotel de ave. O difícil é fazer coisa boa, né? Porque, na verdade, aí, se alguém estiver assistindo a gente, conhecer algum hotel de aves que oferece o que eu ofereço aqui em termos de qualidade, por favor, gente, entre em contato comigo e me mostre esse hotel que eu quero ver. Porque o hotel de aves é um calabouço, né? Um lugar onde uma sala cheia de gaiolas é o que acontece no mundo, né? E aí o tutor vai viajar ou precisa fazer uma obra na casa, que às vezes fica insalubre para o animal ficar lá, ou precisa fazer uma cirurgia, vai para o hospital, enfim. E aí coloca esse animal no hotel. E esse animal vai ficar dentro de uma gaiola, onde vai ser trocada água, comida, limpeza ali do fundo da gaiola e só. Aqui não, aqui o nosso hotel, aqui as aves têm um espaço muitas vezes até maior do que elas têm em casa, né? Cada ave fica num viveiro individual. Diariamente a gente fornece alimentação natural, forrajamento, treino, interação, enriquecimento ambiental pelo fato dos nossos viveiros ser externos, né? Então esse animal está sempre olhando lá fora, que é uma das coisas muito importantes para a gente oferecer, né? Manejo de sono adequado, segurança para dormir no quentinho e dentro de casa. É muito raro, viu? Acho que eu não conheço nenhum hotel que ofereça isso aqui que a gente oferece. E é maravilhoso, né? Porque daí eu tenho contato com aves com muitos backgrounds diferentes. Aprendi muito aqui no hotel, né? Fazendo o manejo desses animais. Obrigado mesmo. Obrigada eu, viu? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, Comunicação e Marketing. Então a galera aqui tem um trabalho muito legal na parte de marketing, divulgação. A gente tem esse estúdio aqui de podcast, onde tem a minha equipe espetacular, né, Ianca? E tem também um estúdio com chroma key, então dá para fazer videoaula, curso, o que vocês precisarem a galera faz e dizer que é isso. E até semana que vem.